A paz do Senhor Jesus a todos. O ano de 2020 foi, sem dúvida, o ano mais surpreendente da nossa geração. Aliás, talvez a palavra surpreendente seja muito suave para retratar o que é realmente esse momento. Muitas dúvidas pairaram sobre nós todos, incluindo cristãos sinceros e equilibrados. Uma dessas dúvidas, com certeza, foi essa: Deus realmente está no controle? Essa dúvida, de forma sobrenatural, muitas vezes foi repelida com a ajuda do Espírito Santo, principalmente através da oração e da leitura bíblica. E chegamos no momento em que Deus, com sua insondável sabedoria, nos leva a algumas percepções à luz da sua palavra. A principal delas é: Deus sempre estará no controle soberano do curso da história. Qualquer desequilíbrio, por mínimo que seja, na natureza ou no mundo espiritual, só ocorrerá se Deus permitir. Portanto, a pandemia causada pelo coronavírus também é acompanhada no tempo cronológico e no caráter eterno e presciente de Deus. Ora, se é assim, por que Deus então permitiu isso ocorrer? Ou ainda, será que Deus mesmo não mandou este vírus mortal para chamar a atenção de um mundo extremamente pecador? A resposta é um tanto simples, mas de pouca aceitação, já que queremos fórmulas prontas e sensacionais para questões tão pulsantes como esta. Vamos então a esta resposta. Em primeiro lugar, vamos nos recordar do que houve com a primeira grande geração pós-dilúvio. Em Gênesis 11:6, na Torre de Babel, vemos a humanidade de então abertamente dizer: não confiamos no Criador, vamos criar a nossa própria salvação. Segue-se então a confusão das línguas, não como um julgamento, mas como um ato de misericórdia para aquilo que deveria chamar a atenção daquele povo para o amor e o poder de Deus. Pelo contrário, aquele povo distanciou-se de Deus. E aí sim segue-se o julgamento. Qual é o julgamento? Não haverá mais restrição para tudo quanto o homem intentar fazer. Gênesis 11:6. A partir de então, Deus não restringe mais o que o homem queira fazer ou criar. E sendo assim, para não ferir o seu santo e justo caráter, Deus não age nesta presente era no sentido global, a não ser pela oração dos santos da antiga e da nova aliança, desde que essa oração esteja harmonizada com as Escrituras. Em segundo lugar, Deus não precisa mais chamar a atenção da humanidade, enviando pragas e outros flagelos. Não nesta presente era. Por quê? Porque vivemos no que chamamos dispensação da graça, na qual se vive pela fé. Fé em Cristo e na sua obra redentora, o que é suficientemente capaz para nos livrar da ira futura, sim, a todos que se achegam a Deus pela fé em Cristo Jesus. Dizer que Deus soltou o coronavírus para fazer com que a humanidade acorde é mais um atestado de desconhecimento das Sagradas Escrituras e do próprio caráter soberano e justo de Deus. Além disso, tal afirmação coloca o plano da salvação efetuado na cruz como algo falível e que precisa de acessórios, como por exemplo uma pandemia, para finalmente funcionar. Alguns até tentam forçar um cumprimento apocalíptico relacionado à atual doença. Não faça isso, você que ensina, e não aceite isso, você que aprende. Finalmente, concluo com o objetivo desta meditação. Deus está permitindo a atual pandemia. Lembre-se, já houve outras ao longo da história. Quais são, então, os propósitos de Deus em meio a essa pandemia? Para os cristãos, a nossa fé tem tido a oportunidade de ser esmerada, de ser fortalecida e evidenciada, ou seja, colocada na prática. Afinal, quantos testemunhos e livramentos nós temos para contar só do ano passado, de 2020? Incontáveis. Então, a tua fé está mais evidente? Você consegue confiar mais em Deus e menos na tua própria força? Se sim, louvado seja Deus. O propósito de Deus para nós cristãos, em meio a esta pandemia, está sendo firmado em sua vida. E para os não cristãos? Na sua justiça, Deus está mostrando a todos os homens que todos têm condições de viver por fé
Isso sim é uma sentença em meio a essa pandemia. Como assim? Explique melhor. Vou explicar. Ora, o vírus existe? Sim, claro. Você consegue vê-lo? Não, mas posso e devo temê-lo, não é isso? Você consegue evitá-lo? Sim e não, concorda? Mesmo com todos os protocolos e novos cuidados que temos tido, muitos sucumbiram e ainda sucumbirão à doença. Assim também é Deus. Deus existe? Sim. Você consegue vê-lo? Não. Mas posso e devo temê-lo? Sim, claro. Você consegue evitá-lo? Sim e não. Deus está silenciosa e justamente preparando esta geração para o arrebatamento da igreja. Quem crê, ou seja, aquele que pratica a justiça, conforme Apocalipse 22:11, seja justificado ainda. Quem não crê, ou seja, aquele que pratica a injustiça ou suja-se, conforme o mesmo versículo, Apocalipse 22:11, suje-se ainda. Em meio aos juízos de Deus, sempre triunfará a sua misericórdia. Creia, arrependa-se enquanto há tempo, venha para Cristo. Essa dispensação está acabando. O que virá a seguir fará com que aqueles que ficarem após o arrebatamento da igreja, lembre-se desses tempos que nós estamos vivendo com saudade, tempos tão difíceis, mas que serão muito, muito piores. Não endureça o teu coração. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus em Cristo te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Se possível, compartilhe esse vídeo e ainda, se puder, inscreva-se no nosso canal. Uma ótima tarde na paz do Senhor.